E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, o tema do vídeo de hoje é sobre o 2025 do Corinthians. Pois é, eu quero tratar nesse vídeo aqui os campeonatos que o Corinthians terá pela frente. No total são 4 este ano, né? Que é o Paulistão, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Pois é, tem uns que diziam que o Corinthians só teria Paulistão e Brasileirão para disputar. Pois é, teremos também a Copa do Brasil e a Libertadores, graças à arrancada espetacular que o Corinthians deu aí no final do Brasileirão 2024, né? Então, vamos falar sobre esses torneios aí. E para começar, galera, eu quero falar sobre o Campeonato Paulista e também já emendar a Libertadores, né? Porque o Corinthians estreia na Libertadores, na pré-Libertadores, no final de fevereiro, né? E quando o Corinthians estreia na Libertadores contra um time venezuelano, né, o Universidade Central, bem nas rodadas finais da primeira fase do Paulista, né? Então vai acabar tendo um choque de datas ali, né? Bom, eu tô aqui com uma imagem para mostrar para vocês, uma imagem aqui que o meu timão montou essa arte aqui, né? E a FPF já soltou aí, já divulgou as datas e horários dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, né? E tá aqui os jogos do Corinthians, né? Eita, aumentei demais, calma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente ver. Tá aqui. Aqui são os jogos do Corinthians. A gente estreia contra o Bragantino fora de casa, certo? Assim como foi em 2023, a gente estreia contra eles fora de casa. Aí depois tem Velo Clube e Água Santa em casa, São Paulo fora, Ponte Preta fora, Noroeste em casa, Palmeiras fora, São Bernardo e Santos em casa, Portuguesa e Novo Horizontino fora e fecha contra o Guarani em casa. Alguns aí se perguntam, caramba, por que o Corinthians vai jogar 2 clássicos fora e 1 em casa, né? Bom, o nome disso é incompetência. Pois é, porque no regulamento do Paulistão, em razão dos times grandes, vamos dizer assim, num determinado Paulistão, os 2 times grandes melhores colocados, né? Na próxima edição do Paulistão, esses 2 melhores colocados times grandes vão jogar 2 clássicos em casa e 1 fora, tá? E os outros 2 grandes que restarem é o contrário, 2 fora e 1 em casa, né? Aí o que aconteceu no Paulistão 2024? Palmeiras e Santos foram os finalistas, correto? Então, eles foram os 2 melhores grandes classificados. Então, Palmeiras e Santos vão jogar na primeira fase esse ano 2 clássicos em casa e 1 fora. Já São Paulo e Corinthians é o contrário, 2 fora e 1 em casa, né? Então, quem mandou o Corinthians ser incompetente e cair na primeira fase? Pois é, então vai jogar 2 fora e 1 em casa, tá? Nossa, Palmeiras fora de novo, assim como o ano passado. Pois é, o nome disso é incompetência, né? Se o Corinthians tivesse chegado na final, como Palmeiras e Santos, disputaria 2 em casa e 1 fora, né? Então, Palmeiras e Santos são 2 clássicos em casa e 1 fora. São Paulo e Corinthians é o contrário, né? Enfim. E vocês estão vendo aí pelas datas, galera, que é um jogo atrás do outro, né? A partir do dia 15 de janeiro não vai ter folga. É jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sem descanso pra nada, certo? Vai ser muito apertado em questão das datas aí a primeira fase do Paulista. Então, eu imagino que o Ramon Dias vai rodar o elenco inteiro nessa primeira fase, porque só jogar com os titulares ou só jogar com os reservas não vai dar. Vai ter que rodar o time, isso vai ser importante a primeira fase do Paulista, vai ser importante para rodar o time, para ver quem está apto a permanecer no elenco para as competições que temos aí, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? Por exemplo, eu vi que o Corinthians aí vai emprestar o Fagner para o Cruzeiro, né? Então o Léo Maná talvez seja testado na lateral direita, o Héctor Hernandes no ataque, o Palácios, olha o Palácios, tá vivo,
pode ser testado na lateral esquerda. Então, essa primeira fase pode ser de testes aí pro restante da temporada, porque é um jogo atrás do outro e o elenco vai ter que ser rodado aí. Aí o que acontece, né? Olha só que coisa. O Corinthians, na 6ª rodada, pega o Noroeste dia 1º de fevereiro em casa, tá? Aí o que acontece? O próximo jogo é pela 11ª rodada, dia 3, contra o Novo Horizontino. Olha só, dia 1º é o Noroeste, vai ter só um dia de descanso, aí no dia 3 é o Novo Horizontino fora, né? A rodada 11 aqui, o jogo da rodada 11 foi trazido para mais cedo. Por quê? Porque justamente nessa data aqui, ó, o Corinthians joga a Libertadores contra o time venezuelano, né, o Universidade Central. Então, a FPF teve que trazer o jogo para mais cedo, com pouquíssimo tempo de descanso. O Corinthians, em 6 dias, pega o Noroeste em casa, o Novo Horizontino fora e depois é o Palmeiras fora, que é o clássico. Então, por isso que eu falo que o time vai ter que ser rodado, o elenco vai ter que ser rodado. Porque, cara, vai pesar. E o grupo do Corinthians no Paulistão aqui, ó. Corinthians tem o grupo Botafogo de Ribeirão Preto, a Inter de Limeira e o Mirassol, né? E se não me engano, no ano passado foi quase o mesmo grupo, né? Só era o Bragantino no lugar do Botafogo, mas eu acho que Inter de Limeira e Mirassol estavam no grupo do Corinthians em 2024, né? Enfim. Mas o Corinthians, passando entre os 2 melhores, vai para as quartas de final, não enfrenta os times do seu grupo, né? Lembrando isso, o regulamento do Paulistão, não enfrenta Botafogo, nem Inter de Limeira, nem Mirassol. Só vai enfrentar um deles, classificando para as quartas de final, né? Esse é o grupo do Corinthians. Aí o que acontece? Esse aqui é o calendário da primeira fase do Paulistão, tudo certinho, tá? Vai ter que ser esse jogo contra o Novo Horizontino, né, pro dia 3, datas apertadas aí, dia 1 Noroeste, dia 3 o Novo Horizontino, né? O elenco vai ser testado e bem testado nesses jogos aí. Bom, aí vamos pegar Libertadores? Vamos lá. Libertadores. Essa aqui é a primeira fase, tá? São 6 times. Um duelo que nos interessa é Blooming e El Nacional, tá? É o duelo que nos interessa. Por quê? Indo para a segunda fase, que é a fase que o Corinthians já está, o Corinthians pega, tá aí o time venezuelano, o Universidade Central, tá? Primeiro jogo lá em Caracas e o segundo na Neoquímica Arena. Aí o que acontece? O Corinthians, se eliminar o time venezuelano, vai para a terceira fase da pré-Libertadores. A pré-Libertadores tem 3 fases. O Corinthians entra direto na segunda, correto? Passando, vai para a terceira. Na terceira, pega o Barcelona de Guayaquil, certo? Que enfrenta o vencedor de Blooming ou El Nacional. Então, o Corinthians, passando para a terceira fase, pega Barcelona de Guayaquil, El Nacional ou Blooming, tá? Eu imagino que o Blooming não passe do El Nacional. Então, vai ser El Nacional ou Barcelona, imagino eu, né? É um chute. Então, o Corinthians, passando para a terceira fase, deve viajar para o Equador na terceira fase, tá? Porque El Nacional e Barcelona são do Equador, tá? Eu imagino que seja o Barcelona de Guayaquil. É um chute meu, tá? Mas de qualquer jeito, o Corinthians indo para a terceira fase vai decidir em casa, tá? Porque pelo ranking da CBF, pelo ranking da Conmebol, o Corinthians está bem colocado, tá? Pelo ranking da Conmebol, o Corinthians está bem colocado. Então, a segunda fase e a terceira fase, indo para a terceira fase, o Corinthians decide em casa, tá? Seja contra qualquer adversário que o Corinthians enfrentar aí, tá? E é o seguinte, aí vamos analisar o calendário do Paulistão com a Libertadores, tá? Porque a Libertadores vai ser bem no final da primeira fase do Paulista. Então, assim, o que acontece? O Corinthians, dia 15, pega a Portuguesa fora de casa. 10ª rodada do Paulista. Dia 15, certo? Aí dia 19 já é o confronto na Libertadores, certo? Aí, depois da Libertadores, voltando pro Paulistão, pega o Guarani dia 23. Aí termina a primeira fase do Paulista, certo? Aí depois do Guarani dia 23, pega dia 26 o jogo de volta contra o time venezuelano, tá? Então, no final de fevereiro, vai intercalar aí Libertadores e o Paulistão, certo? Justamente a reta final da primeira fase com
a segunda fase da Libertadores aí, né? Que é claro, é um confronto que nos interessa. O Corinthians tem a Libertadores aí como um grande objetivo. E analisando o calendário da Libertadores, olha só isso aqui, ó. O calendário da terceira fase, tá? Se o Corinthians passar pelo time do Universidade Central, vai para a terceira fase. E a terceira fase é entre os dias 5 e 12 de março, tá? A terceira fase da Libertadores, certo? Entre os dias 5 e 12 de março. Ou seja, é bem no meio do mata-mata do Paulistão. Então o Corinthians, passando pro mata-mata do Campeonato Paulista, vai jogar o mata-mata intercalando com a terceira fase da Libertadores, né? Então, olha, fevereiro vai ser difícil, março pode ser mais difícil ainda pro Corinthians. Março pode ser tenso. Passando para a terceira fase da Libertadores e passando para o mata-mata do Paulista, março vai ser tenso. Março vai ser tenso, porque aí como é que vai conciliar os dois campeonatos? Imagina se o Corinthians chega a uma final de Paulistão. Vai poupar o time pensando em Libertadores, por exemplo? Então vai ser tenso. Vai ser tenso. Lembrando que a fase de grupos começa aqui dia 2 de abril. Então o Corinthians passando para a fase de grupos, 2 de abril é quando começa, tá? Então é isso, Paulistão, Libertadores, aí o elenco vai ser testado. O elenco vai ser testado, cara. Lembrando, a segunda fase da Libertadores começa no final da primeira fase do Paulistão, tá? E a terceira fase, o Corinthians avançando para a terceira fase, entre os dias 5 e 12 de março, é bem no meio do mata-mata do Paulista, tá? Então, vai ser tenso, vai ser tenso. E agora vamos falar sobre Copa do Brasil? Vamos falar sobre Copa do Brasil, tá? O Corinthians que entra direto a partir da terceira fase, tá? Aqui tá os times da Copa do Brasil, tá? E o Corinthians entra direto na terceira fase, tá? E o Corinthians estava fora, hein? Não está mais, pois é. O Corinthians entra na terceira fase da Copa do Brasil, tá? Então, analisando o calendário aqui da competição, o que acontece? As duas primeiras fases, o Corinthians não joga. Então, vamos ignorar isso aí. O Corinthians entra direto a partir dessa fase aqui, a terceira. A terceira fase da Copa do Brasil inicia dia 30 de abril, tá? 30 de abril é quando começa a Copa do Brasil pro Corinthians, tá certo? 30 de abril, tá? Então a Libertadores, a fase de grupos, se o Corinthians conseguir alcançar, começa dia 2 de abril. E a Copa do Brasil, pra gente, começa dia 30 de abril. Então, pelo menos nos 4 primeiros meses do ano, vai ter Paulistão e Libertadores. E a partir do dia 30 já vai ter a Copa do Brasil. Mas, em abril, também vai começar o Campeonato Brasileiro, né? Pois é, vamos ver o Brasileirão aqui, ó. Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começa no final de março, tá? Então vai ter Paulistão, Libertadores e o Brasileirão já iniciando dia 29 de março. E vai terminar dia 21 de dezembro, o Campeonato Brasileiro. Então, entre março e abril já começa aí o Brasileirão e a Copa do Brasil pro Corinthians. E passando pra fase de grupos, já começa de vez a Libertadores também. Vai ser pauleira esse ano, gente. Vai ser pauleira. E analisando aqui o Brasileirão, a partir de 2025 vai ser a loucura aí da transmissão, porque vai ter TV Globo, Sport TV, Premiere, Record, Cazé TV, Prime Video, tudo transmitindo o Campeonato Brasileiro, né? Enfim, o Corinthians, acho que muitos jogos do Corinthians vão passar na Record, na Cazé TV e na Prime Video, né? Poucos vão passar na Globo, a maioria vai passar aqui. Enfim, e tá aqui os times do Brasileirão, né? A novidade é o Mirassol estreando no Campeonato Brasileiro. Vão ter 6 times paulistas, hein? Os 4 grandes, mais o Mirassol e o Bragantino, né? Então, enfim, o Ceará, o Sport e o Santos voltaram pra Série A, né? Que saudade do Santos, né? Que saudade de ganhar do Santos na Série A do Brasileiro. Que saudade, hein, Santos? Voltou pra Série A. Enfim, e tá aí os times da competição sem o Atlético Paranaense, tadinho, coitado do Furacão. Vai viajar pra Manaus, pra Volta Redonda, pra Chapecó. Tadinho, então é isso, galera. Esse é o Brasileirão que se inicia no final de março, tá? Então é isso. Janeiro começa o Paulistão pra gente, tá? Vamos... Aqui, ó. Dia 15 de janeiro começa o Campeonato Paulista pra gente, correto?
Aí, indo pra Libertadores, vamos ver aqui. Dia 19 de fevereiro começa a Libertadores pro Corinthians. 19 de fevereiro, tá? Bem no meio ali da reta final da primeira fase do Paulista, correto? Então 19 de fevereiro começa a pré-Libertadores pra gente, correto? E a fase de grupos, se o Corinthians alcançar, dia 2 de abril, correto? Então tá aqui, 2 de abril começa a fase de grupos, tá? A Copa do Brasil pro Corinthians se inicia dia 30 de abril. O Corinthians entra direto na terceira fase, então 30 de abril começa a Copa do Brasil. E o Brasileirão, como eu falei, se inicia no final de março, dia 29, tá? Então a Copa do Brasil é o último torneio que o Corinthians vai estrear. Primeiro é o Paulistão, depois a Libertadores, aí depois Brasileirão e por último a Copa do Brasil. Esses são os torneios que o Corinthians vai disputar esse ano. Lembrando, tá? Se o Corinthians fizer uma besteira na Libertadores, né? Por exemplo, se o Corinthians passa do time venezuelano aqui e vai para a terceira fase, ó. Tá aqui, a terceira fase. Corinthians indo para essa fase e é eliminado, vamos para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, tá? Se o Corinthians chegar nessa fase aqui, a terceira, e for eliminado, vamos para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, tá? Então, tem esse detalhe. Outro, se o Corinthians avançar para a fase de grupos e ficar em terceiro, vai para o mata-mata da Sul-Americana também, tá? Então tem esses poréns. E é isso, galera. Esses são os campeonatos que o Corinthians tem para disputar esse ano. É uma maratona, os 3 primeiros meses aí. Podemos ter uma terceira fase de Libertadores intercalando com o mata-mata ali do Paulistão. Então imagina, Corinthians vai jogando uma final de Paulista, tendo que se preocupar ao mesmo tempo na Libertadores, né, em passar para a fase de grupos. O elenco vai ser testado e deve ser testado, tá? Deve ser rodado o elenco para ver quem tem condição de ficar, quem não tem, quais contratações pontuais aí o Augusto Melo tem que fazer pro restante da temporada, pensando também em Brasileirão, tá? Assim, eu acho, galera, que é o seguinte. Eu acho que o elenco do Corinthians, assim, não é tão ruim atualmente. É um elenco bem recheado, assim. Mas eu concordo que tem que contratar uma ou outra peça pontual. É que o Corinthians gastou muito dinheiro esse ano de 24 e pra 25 não quer gastar tanto assim, né? Aliás, o Corinthians tem que pagar muita conta de 24 para 25, né? Então, pelo que eu vi, o Corinthians quer aproveitar oportunidade de mercado. Surgiu um jogador aí que possa trazer de graça, vamos dizer assim, como o André Ramalho ou Memphis Depay, por exemplo. Vamos ver se surge aí alguma coisa. Mas é isso aí, galera. É isso aí, esse é o calendário que teremos, a maratona aí nos primeiros meses do ano. O elenco vai ser testado, vai ser rodado. Vamos ter um parâmetro melhor aí do trabalho do Ramon Dias, que terminou muito bem o ano, né? Terminou muito bem em 2024, mas o trabalho dele vai ser testado ao máximo aí no início do ano, certo? E vamos ver, é isso aí. E vamos que vamos para 2025, galera. Bom, claro que pelo fim de 24 temos uma grande perspectiva do que pode ser em 25, né? E, cara, a gente precisa muito de um título, cara. Mas é muito, é desesperador, gente. Precisamos voltar a ganhar, cara. Nem que seja o Paulistão, já fico feliz. Eu já fico feliz, cara. Tem que ganhar algum título, mano. Tem que ganhar algum título. Assim, pode chegar a uma final, não importa. Tem que ser campeão, cara. Tem que ser campeão esse ano de 25, sabe? Tem que ser campeão. Tem que brigar por título, velho. Tem que ser campeão, cara. Ai, meu Deus do céu. Bom, e vamos que vamos, galera. É isso aí. Comente o que vocês acham que vai ser esse ano de 2025 pro Corinthians. E vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ter fé, vamos rezar. Que talvez esse ano de 2025 seja próspero pra gente. Esperamos, né? Bom, e é isso, galera. Isso aí. Esse é o calendário, esses são os campeonatos. E esse é o 2025 do Corinthians. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Que, por favor, 2025 seja próspero pra gente, por favor, senhor. É só isso que eu te peço.